Só que no começo da gestão Montoro, eles puseram na penitenciária do Estado, com 1.302 celas individuais, a casa prisional modelo da América Latina, construída em 1928 pelos ingleses, tá aí no Carandiru, hoje é presídio feminino. Eles puseram para dirigir um assistente social, um homem boníssimo e corretíssimo. Só que esse assistente social era oriundo da antiga FEBEM. E 30 e poucos % dos habitantes da penitenciária eram oriundos dos clientes da FEBEM. Então, ele implantou uma sistemática de trabalho movido pelo secretário da Justiça, porque outrora as casas prisionais eram subordinadas ao Ministério da Justiça. E ficou um caos, porque os presos mandavam na cadeia. Aí o Montoro conversou com o secretário, conversou com o Maurício e disse, olha, tem que pôr um delegado lá, porque está desmoralizando o nosso governo. Os presos mandam mais do que... Aí conversaram com o Montoro disse, por que não, Angerani? E você diga que ele será promovido a classe especial, se ele aceitar. Aí o Maurício disse, Gerando, você tem que ir para a penitenciária. Eu falei, penitenciária? Tem que ir. Você tem casa para morar lá, um palacete, você tem isso, tem aquilo, tal, e a classe especial. Aí eu falei, caramba. Aí fomos para a penitenciária. Cheguei lá, o caos era total. Eles acreditavam na palavra do criminoso contumaz e não acreditavam na palavra do guarda de presídio. Depois, agente penitenciário. Então, eu passei momentos difíceis lá. O desembargador, o juiz que era responsável pela polícia judiciária e pelos presídios, juiz corregedor, ele era meu colega de Colégio do Carmo. Fez colégio marista comigo, científico lá. Depois ele foi meu colega de concurso para delegado. Ele ficou como delegado 1 ano e pouco e depois fez concurso para juiz. Aí, o Haroldo. Aí o Haroldo Franco, Haroldo Franco Pinto. Então... Muito amigo da Linha Junqueira, né? É? Linha Junqueira falava muito do Haroldo. Do Haroldo. O Haroldo era fantástico. Aí o Haroldo falou, Gerami, vamos almoçar qualquer dia desse? Preciso conversar com você. Você é diretor da penitenciária, tal, isso, aquilo, tem muita coisa que eu preciso conversar com você. Aí ele falou, Gerami, tem uns juízes aqui, criminais, o juiz da 4ª Vara Criminal, ele detectou que está emergindo do sistema prisional um grupo que usa uma serpente preta tatuada no braço esquerdo e que eles mandam nas cadeias. Um colega nosso que já tinha sido diretor penal, colega delegado, falecido, que tinha sido diretor penal da penitenciária, já tinha me dito isso. Ele falou, Gerando, tem um grupo de serpentes que chama Serpentes Negras, que estão criando aí o crime organizado, eles estão te organizando. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, um colega já detectou isso. Faz uns meses, antes de eu pensar em vir aqui, ele me falou isso. Aí o que eu fiz? Eu chamei os diretores e fiz uma reunião. Falei, olha, o juiz corregedor, aconteceu isso. Vocês fiquem atentos para o pessoal que tem a serpente tatuada no braço esquerdo. Aí o diretor do hospital, que era diretor de saúde, era irmão do Freire, que foi meu assistente há muito tempo.
Aí ele falou, Gerani, eu tô com um tuberculoso lá, que está em estado terminal, lá no hospital, e ele tem essa serpente. Você quer conversar lá? Eu falei, mas tuberculoso, eu posso entrar lá porque o quarto do hospital é cela, né? Eu falei, pô, não, você põe a máscara. Eu fui lá a primeira vez, pus a máscara. Aí fui com ele lá. Ele falou, esse é o diretor da penitenciária, Dr. Alberto Gerani, conversa com ele. E ele estava com um tipo camisola, né? E aqui a serpente. Aí eu falei, tudo bem com você? Aquele conversa e tal. Eu falei, onde você estava? Ele falou assim, eu estava no interior, preso no interior, mas eu sou daqui. A minha mãe mora em São Miguel. E eu vim para o hospital aqui. Mas ele estava esverdeado e falava baixo, porque não saía muita voz. Eu falei, o que representa essa serpente? Ah, nada, doutor, eu te exploro. Falei, fala a verdade. Eu trago a tua mãe agora aqui, ela fica dia e noite com você. E quando você ficar curado, eu mando você para a cadeia que você quiser ir. Puxa, minha mãe, tal, isso. Mas, doutor, se eu falar para o senhor, eu morro. Você não. Eu falei, pô, está em estado terminal. Eu falei, fala a verdade. Aí ele falou, é assim, contou a história inteira. Eu peguei e liguei para o corregedor, e falei, detectei como é que funciona. Qual é a história? Como é que funciona assim. Eu falei, mas você... Você quer saber a história? Nosso público quer saber. Que história? Como é a história? Como começou a história desse A história é essa. História... Aí... Não, a história, eu estou dizendo. Ele contou Como o quê? começou a Serpente Negra? Eles tinham já um estatuto feito, que estava no meio das roupas dele, o estatuto. Já tinha estatuto. Que ano era isso? Que ano foi isso? Isso, quando que nós fomos? 85. 85. Aí... Isso é importante. Eu falei com o juiz corregedor, falei assim, olha, você não divulga, porque por uma questão ética eu tenho que falar com o meu superior hierárquico, que é o secretário da Justiça. Aí eu peguei e liguei para o secretário da Justiça e falei, quando você pode vir aqui? Ele falou, domingo, pode ser? Pode. Vem que tem uma novidade muito grande. Ele veio no domingo de manhã. Domingo era o dia que a gente mais trabalhava por causa das visitas. Aí ele veio, eu fui no hospital, entrei com ele também entrou mascarado, com máscara, etc e tal. Falei, esse aqui é o meu chefe, secretário da Saúde, da Justiça. Tudo que você me contou, mas doutor, pode contar aqui segurando. Aí ele contou a história, eu falei, eu já estou com um dossiê dos caras que são chefes, o estatuto, muito mal escrito, mas escrito. Assim. Aí ele ouviu tudo, tal. Eu falei, inclusive, a mãezinha dele está aí, ó. Ela vai ficar dia e noite com ele. Dia e noite. A hora que a senhora quiser ir embora, é só avisar. Vai para casa, volta. A senhora tem livre acesso aqui. Aí, nós saímos, eu não esqueço mais, nós estávamos naquele pátio grande da penitenciária. Ele falou, Gerami, não acreditei em nada com esse vagabundo falou. Ele precisa de um psiquiatra. Então, eu falei, fulano, isso é verdade. É verdade. Mas, e aconteceu que as serpentes negras viraram o primeiro comando da capital. Numa segunda-feira, aí começou a pressão em cima de mim. A pressão terrível em cima de mim. Numa segunda-feira,
eu fui cedo para a penitenciária, o diretor penal falou, o senhor leu a folha? Não. Olha, primeira página. O senhor está na primeira página. Diretor da penitenciária usa de métodos nazistas. Alberto Gerami, delegado de polícia, exige isso, e a fotografia de uma criança com a bundinha de fora, a nossa funcionária tirando a fralda para fazer a revista. dele, para fazer a revista, e dava uma fralda nova. Então, está escrito lá, Revista dos Inocentes. Aí, a cara da guarda de presídio, uma loira, uma senhora já, meio gorda, tá? Eu falei, onde está? Ah, ela está de folga hoje, porque ela trabalhou antes, domingo. Falei, vai buscar lá na casa dela. Ela veio. Ela chegou chorando já. Eu falei, como é que você permitiu que fotografassem isso? Falou, não, o diretor de plantão veio aqui e falou para segurar a criança. E o fotógrafo tinha um outro aí junto. Foi o diretor. Que diretor? Fulano de tal. O diretor era a confiança do secretário. Eu chamei o diretor e falei, você tem 5 minutos para sair daqui, senão eu vou arrebentar você no meio. Estou falando uma coisa que é verdade que eu falei. A irresponsabilidade. Quando eu cheguei lá, não tinha revista. Não, a revista afronta a dignidade das pessoas. Eu falei, sem revista entra cocaína, revólver, tudo que você... maconha,